Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a palestra do nosso amigo Carlos Luiz, substituição, porque o Adelino lá de Resende ontem fez contato comigo que não poderia estar aqui, mas Carlão atendeu o nosso convite. E antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, nós vamos falar sobre a página do livro Pão Nosso, capítulo 31, com caridade. A mensagem de Paulo aos Coríntios, que diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Ainda existe muita gente, comenta Emmanuel, que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações da nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, em pedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita de contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam de concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimário, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha suas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Mais uma bela mensagem de Emmanuel, nos concitando de que a caridade não é só a caridade de dar coisas, e mesmo assim em momentos especiais. Aliás, nós estamos chegando nesse momento especial do final do ano, em que a gente precisa aí realmente contribuir um pouco mais. Aquela questão das cestas básicas lá do Parque Maíra, em que a sopa fica suspensa em janeiro e volta em fevereiro, e aí todo aquele aparato que a gente sempre desenvolve aqui na casa para atender aqueles nossos irmãos lá necessitados, uma vez por ano, com relação à cesta básica, já que a sopa é todo sábado, né, Terezinha? Já que a sopa é todo sábado. Mas assim, então ele deixa bem claro que a caridade não é só isso. A caridade é a todo momento, a todo instante. A caridade é falar coisas boas para as pessoas, a caridade de ouvir, de saber ouvir também, ensinamentos, coisas boas. A caridade de emprestar um ombro amigo para aquele que necessita. Enfim, a caridade ela se estende, como ele fala aqui, muito mais amplamente do que a gente imagina, do que a gente pensa. E eu sempre, quando comento de caridade, nunca esqueço de falar, a irmã Rosária, numa comunicação em Paris, no ano de 1862, que está na Instrução dos Espíritos, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um tipo de caridade, como ela fala, caridade moral, que muitos de nós não temos praticado, que consiste em suportarmos uns aos outros, né? E nesses momentos atuais, a palestra de Santana, domingo passado, focou muito sobre isso, em como a gente precisa respeitar o outro, o que o outro pensa, o que o outro deseja, como a gente precisa entender que cada um é uma individualidade de si, e que uma das formas de caridade, sobretudo, é a indulgência para com os nossos semelhantes. E depois o perdão, quando nos ofende, nos magoa, sem melindres, porque o verdadeiro cristão, principalmente espírita, não deve se deixar levar por essas questões que se ofende, e alguns até se afastam dos núcleos religiosos.
Então, se há falta de crescimento espiritual, amadurecimento do senso moral, e por aí vai. Vamos estender muito não, para a gente dar bastante tempo ao Carlos. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare no entendimento da mensagem que Ele preparou com tanto carinho para nos trazer na manhã de hoje. Que seus mentores espirituais também possam auxiliá-lo nesse tema que Ele vai nos trazer na manhã de hoje. Que Nossa Mãe Maria Santíssima também envolva todos nós, como mãe de todos nós, no seu manto de amor e bondade. E assim, Senhor, nós declaramos por aberto essa primeira parte dos nossos trabalhos na EDAC, sob a permissão de Deus, Pai Criador, e com, sem dúvida alguma, a presença também desses amigos espirituais que todas as manhãs de domingo aqui estão, coordenados pelo mentor da casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Muita paz a todos. A gente passa a palavra para o Carlos, deixa eu anunciar o tema. Bom dia, meus irmãos, irmãs. Mais uma vez, Deus nos permite nos encontrarmos nessa casa para estudarmos um pouco mais. Na manhã de hoje, nós queremos pedir as nossas orações para um grande amigo nosso que desencarnou agora cedinho, o Paulinho, lá de Mendes. Uma criatura que sempre nos recebia com muito carinho, com muita atenção. Que os bons amigos espirituais da casa que ele frequenta, os amigos espirituais possam abençoá-los nessa nova jornada que ele começa a enfrentar a partir de hoje. Nós vamos falar, meus irmãos, sobre esse tema que é bastante interessante, sobre os caminhos da vida. O que nós queremos apresentar como nosso objetivo é mostrar uma frase que se tornou corriqueira nos nossos dias. A vida é feita de escolhas. Então, nós vamos falar isso sob a ótica da doutrina espírita, mostrando para nós o quanto é valioso e quanto é importante quando a gente segue determinados preceitos e temos a nossa vida pautada num determinado movimento que faça com que a gente se eleve. Então, aquela frase também que a gente aprende lá no comecinho, né? Para a frente e para o alto, é a nossa jornada aqui na Terra. Então, a gente começa lembrando, meus irmãos, que nós precisamos primeiro entender, né, o que são os caminhos da vida. E todos nós, de uma maneira ou de outra, nos encontramos nessa situação. Estamos diante de caminhos que se abrem à nossa frente e nós somos chamados a fazer escolhas. Nesse primeiro quadro, não sei se está bem visível, vou até apagar a luz aqui, para ver se fica um pouco melhor. Nós temos ali uma criatura que está no meio de de um monte de caminhos, né? E agora, como escolher, qual escolher e por que escolher? Para onde nós vamos? Como é que nós vamos seguir a nossa jornada? Então, nós temos aí significando, né, os inúmeros caminhos que nós temos para fazer as nossas escolhas. Depois também, meus irmãos, nós temos essa outra foto. Essa já mostra para a gente de uma outra maneira, um pouco mais simplificada, né? Ali você tem dois caminhos. E na dúvida, hoje nós temos uns aparelhinhos, né? Umas maquininhas que podem nos ajudar na escolha do caminho que nós vamos trilhar. Depois também nós temos esse outro símbolo que nós colocamos, que vai dizer para a gente que o caminho correto para todos nós, que somos espíritos imortais,
seria sempre para frente e sempre tendendo para o alto. É difícil, é complicado, nós vamos encontrar uma série de barreiras. O próprio Jesus nos apresenta, né? Nós vamos citar mais adiante, mas eu estou adiantando aqui. Nos mostra que nós temos o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito nos leva à salvação e o caminho largo nos leva à perdição. A escolha é nossa, sempre a escolha é nossa. Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, deixa para a gente uma observação que nós espíritas precisamos estar muito atentos a ela. Que diz assim: o Espiritismo é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. É de todas e não pertence a nenhuma em particular. Por isso, não aconselha a ninguém que mude de religião. Essa frase, meus irmãos, ela tem uma explicação para estar colocada aqui. É que de vez em quando nós encontramos companheiros nossos, espíritas, ou principalmente aqueles recém-chegados à doutrina espírita, que acham que todo mundo tem que ser espírita. E que muitas vezes, nas nossas conversas, nós convidamos, nós algumas vezes até insistimos com determinadas pessoas para que elas passem a fazer parte do nosso círculo de amizades e círculo de fraternidade dentro da casa espírita. É complicado porque algumas vezes, como o Divaldo Franco já dizia isso há pelo menos uns 50 anos, que eu sempre ouvi dele, né? Que o espiritismo não é para qualquer um. O indivíduo tem que estar num determinado estágio para que ele possa alcançar todos os ensinamentos da doutrina espírita. É por isso que muitas vezes nós vemos companheiros que entram, se empolgam, né? E aquilo que a minha avó costumava falar, né? Fogo de palha, né? Aparece assim e tal, robustece de uma maneira e tal, e daí a pouco desaparece. Aqui mesmo na nossa casa, quantas e quantas centenas de pessoas vieram, gostaram, falaram que iam voltar e muitas delas não voltaram. Depois nós temos uma outra frase que também é bastante interessante, essa já é do nosso Mestre Jesus, dizendo: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Isso nós encontramos em Lucas capítulo 10, versículo 42. Observando, meus irmãos, que quando nós escolhemos a boa parte, essa nunca mais nos será tirada. Desde que nós nos mantenhamos dentro de um padrão, dentro de um determinado comportamento, com as nossas atitudes, isso não nos será tirado nunca mais. E ainda, né? O próprio Jesus dizendo que uma das escolhas que nós fazemos: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Essa frase, meus irmãos, ela cai muito para os nossos dias, entendendo que cada um de nós, na nossa jornada evolutiva, que nós temos a tendência, como naquela primeira foto, né, para frente e sempre para o alto. Mas o preço a pagar é justamente permanecer na mensagem do Cristo, permanecer dentro das leis que Ele estabeleceu para que nós pudéssemos fazer a nossa jornada, a nossa caminhada, né? E ainda, mas quando fores convidados, vai tomar o último lugar. Essa é num momento bastante interessante, quando Jesus mostra para os seus discípulos a importância, e aí vale muito para os nossos dias, de não ficarmos fixados em estarmos na evidência. Aquele que é cristão, ele tem a primeira e mais importante virtude, a humildade. Então, quando ele se coloca numa determinada posição, como a de Maria, né?
que ela se colocou na posição ali de credora dos ensinamentos do Cristo, isso não vai ser retirado. Da mesma maneira, quando Jesus fala, né, quando nós fomos convidados para alguma coisa, não ficarmos lá e procurar ficar em evidência. Porque aqueles que normalmente entram num processo de evidência, muitas vezes são humilhados depois. Isso é interessante e importante. Aqui eu coloquei uma frase que está na lição 34 do livro de respostas. O tema dessa mensagem é: a escolha é nossa. E Emmanuel escreve para a gente assim: pensamento é vida, vida é criação, criação vem do desejo, desejo é semente, semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz, a escolha é nossa. E aqui Emmanuel nos chama a atenção. A semana foi bem carregada, então no domingo, que seria para descansar a voz, né, nós forçamos mais um pouquinho. Mas Emmanuel chama a atenção da gente quando fala dessas nossas escolhas, e que ele chama mais atenção ainda, mostrando dois aspectos dessa mensagem. O primeiro é que ele fala do desejo. Todos nós temos desejo. E um dos nossos mais perenes e mais fortes desejos é o de nos melhorarmos. Independente da nossa condição financeira, social e intelectual, todos nós desejamos melhorar. Esse é o grande objetivo da reencarnação. É por isso que os amigos espirituais sempre nos impulsionam, através da escolha das nossas provas, que nós vamos falar mais adiante, para nos melhorarmos, porque todos nós reencarnamos em busca de melhoria espiritual, em busca de qualidade espiritual. E há outro item que ele chama a atenção da gente aqui, é quando ele fala do terreno da ação. Cada um de nós também escolhemos em que lugar nós vamos agir, como nós vamos agir, e algumas vezes até mesmo porquê que nós vamos agir dessa ou daquela maneira. Quando nós conseguimos interpretar por esse lado, por esse aspecto, a gente vai perceber que onde plantarmos a nossa semente, ela ali vai frutificar. Se a nossa semente for boa, ótimo, maravilha. Agora, se não for boa, é possível que nós tenhamos que voltar, vir novamente para arrancar aquele mal que nós plantamos, aquela coisa infrutífera, aquela árvore infrutífera que nós plantamos, corrigir. E aí nós observamos lá Santo Agostinho, lembrando para a gente, né, da importância que nós precisamos ter e tomar. Todas as noites, ele nos orienta, né? Fazei como fazia quando estive entre vós. No final do dia, passava em revista o que houvera feito. E alguma dessas coisas que nós fazemos, meus irmãos, precisa ser remendado no dia seguinte, precisa ser corrigido. E quando nós fazemos isso, nós entramos naquela outra observação de Jesus, que também é uma escolha nossa. Fazei as pazes com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele. Ou seja, começarmos a fazer uma trilha de conformidade com a lei de Deus. Uma trilha que vai fazer com que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente saia da mesmice que muitas vezes nós nos encontramos há muitas e muitas reencarnações. Pegamos também uma outra mensagem de Emmanuel, intitulada As Três Escolhas. Está no livro O Essencial. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz,
Quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isso mesmo. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? Aqui, meu irmão, nós fazemos um parênteses para observar que a grande maioria de nós, embora estejamos estudando a doutrina espírita há anos, alguns de nós há décadas, ainda não conseguimos entender o livre-arbítrio. Eu confesso para vocês que eu levei mais ou menos 15 anos, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, para entender esse item importantíssimo que é o livre-arbítrio. Por quê? Como eu venho da Igreja Católica, e na Igreja Católica a gente aprende que Deus determina o nosso destino. É Deus que faz a nossa linha, a nossa trajetória aqui no planeta. A doutrina espírita mostra que nós podemos mudar essa trajetória diuturnamente. Nós podemos mudar a cada segundo, se nós assim desejarmos. Então, o livre-arbítrio, meus irmãos, é um dos itens importantíssimos que nós precisamos entender. Porque a responsabilidade é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Toda escolha que nós fizermos, baseada na nossa liberdade de escolha, nós iremos responder por ela. Eu vejo aí muitas vezes pessoas gritando, né, por liberdade, liberdade, né? É um perigo muito grande. Nem todos nós estamos devidamente preparados para ter essa liberdade, porque a liberdade total nunca vamos ter. Enquanto nós formos espíritos escravizados ao erro, espíritos ainda indomados, né? Enquanto nós formos espíritos que estamos nessa trajetória de sofrermos punições pelas nossas próprias escolhas, vai ser difícil nós entendermos o mecanismo dessa nossa liberdade, né? E quanto mais alto nós chegarmos, quanto mais evoluído nós tivermos, mais liberdade também nós teremos. Emmanuel continua. O orientador meditou alguns momentos e considerou: o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. Isso nós pegamos lá de Job, né? Capítulo 34, versículo 11. O Criador, porém, não é autor da violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. Poderíamos segui-la, poderíamos parar na senda evolutiva de modo a não segui-la, ou afastarmos dela pelos despenhadeiros do mal. Então essas são as 3 escolhas que nós fazemos, né? Ou nós seguimos, ou nós paramos, ou nós retrocedemos, caminhamos para um outro lado que não é o ideal para o nosso desenvolvimento. O instrutor amigo esclareça por obséquio a que resultados nos levam às 3 escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Alguém tem dúvida disso? Né? A gente sabe, quanto mais, porque nós seremos reconhecidos no mundo espiritual pelo bem que nós tivermos feito. E é isso que é importante. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. Como um exemplo aqui, como professor, sempre observei que aqueles alunos que estão, né, na sua jornada, e aí resolvem parar. Fez o primeiro grau, fez o segundo grau, para, ou faz uma faculdade, depois para, vai descansar, vai fazer outra coisa, e quando quer retomar para fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, tem muita dificuldade, né? E aí, Emmanuel deixa bem claro para a gente, né? Por vezes se demora muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio,
Muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. É isso. Um bom exemplo que nós temos é o André Luiz, nas regiões umbralinas, 8 anos de sofrimento, de angústia, de muita dor, de muito sofrimento mesmo, até que ele dobra os joelhos, né, e resolve aceitar as benesses dos bens superiores. Compreendeu? A pergunta, né? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. A grande maioria de nós também entramos nessa situação, né? De a gente precisar pensar. Aqui, para não dizer que só peguei frases ou conceitos do Espiritismo, eu peguei a minha poetisa predileta, né? A Cora Coralina, que diz assim: à procura andei pelos caminhos da vida, caminhei pelas ruas do destino procurando meu signo, bati na porta da fortuna, mandou dizer que não estava, bati na porta da fama, falou que não podia atender, procurei a casa da felicidade, a vizinha da frente me informou que ela tinha se mudado sem deixar novo endereço, procurei a morada da fortaleza, ela me fez entrar, deu-me veste nova, perfumou-me os cabelos, fez-me beber do seu vinho, acertei o meu caminho. Nesse texto da nossa querida Cora Coralina, que Deus a abençoe sempre, eu quero destacar 3 pontos. O primeiro é: quantos de nós estamos batendo na porta da fortuna, sabendo que a doutrina espírita nos apresenta a informação de que a fortuna é uma das mais difíceis provações, escolhas, né, provacional que nós escolhemos. Então, quando nós escolhemos, nós temos uma missão muito grande. Nós temos que fazer com que esse dinheiro gere felicidade, gere alegria, gere conhecimento, gere outras fortunas. Depois nós temos ali a outra coisa, que é a fama. Hoje nós encontramos muitas vezes, meus irmãos, uma grande quantidade de irmãos em busca da fama. A televisão está cheia, né? Todos os tipos de programa, você observa lá as pessoas em busca da fama. E muitas vezes nós encontramos até mesmo entre nós, entre os vizinhos, os colegas de trabalho e tal, as pessoas em busca da tal fama. E os amigos espirituais nos falam que muitas vezes a fama é a porta do abismo. É por onde muitas vezes as pessoas vão cair nos reveladouros da dor, do sofrimento, das angústias, das provações, das privações, das expiações. Então é complicado isso. E por último, meus irmãos, nós temos aqui a questão da casa da felicidade. Todos nós estamos buscando a felicidade, né? Nossa busca é uma busca ferrenha, porque todos nós queremos a felicidade. A doutrina espírita nos ensina que a felicidade ainda é relativa para nós. Nós não temos direito a uma felicidade completa, real, verdadeira. A nossa felicidade é momentânea. Nós temos, na realidade, momentos felizes, né? É o momento do casamento de um filho, o momento da formatura, o momento de algum ganho que nós tenhamos, algum momento. Mas logo depois esse momento passa e muitas vezes nós voltamos à realidade. E por último, meus irmãos, a nossa verdadeira busca deve ser pela casa da fortaleza, né? Essa que vai nos dar condições para a gente vencer as nossas dificuldades. Então, esse caminho que nós temos que traçar, não em busca da fortuna, não em busca da fama, não em busca da felicidade, mas sim e simplesmente em busca dessa fortaleza espiritual que nos vai garantir a tranquilidade e nos vai fortalecer para que nós possamos ter outros ganhos mais importantes. E é por isso que a Cora humildemente diz: acertei o meu caminho, que nós possamos fazer o mesmo. Adiante aqui, meus irmãos, uma outra frase que
faz parte lá do conceito dos nossos irmãos hindus, dos nossos irmãos orientais, né? A jornada é tão importante quanto o destino. A cada passo contribui e cada passo contribui para que sua caminhada seja única. Realmente essa é a nossa realidade, porque cada um de nós temos uma caminhada. Cada um de nós diferentemente do outro. Muitas vezes podemos ser até irmãos gêmeos, mas a nossa caminhada é diferente, as nossas jornadas são diferentes, as nossas escolhas são diferentes. E o caminho se ilumina à medida que avançamos. Confie na luz interior que guia seus passos. Esse é um ponto, meus irmãos, que a grande maioria de nós estamos esquecidos dela. Essa luz interior. A luz que vem dos mentores espirituais, principalmente do nosso anjo da guarda. E alguns desses nossos anjos da guarda, meus irmãos, estão nos aturando há milênios. Eles estão caminhando conosco porque eles também estão no processo de crescimento. E como eles estão no estágio um pouquinho superior, eles primeiro respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles querem nos orientar, querem nos ajudar. Mas se nós não fizermos a nossa parte, fica muito complicado e muito difícil. Ainda, meus irmãos, procurando entender, né, quais são esses caminhos da vida, né? Nós temos colocamos algumas outras frases, né? Tudo começa no planejamento para a reencarnação. Nossos destinos se cruzando com outros destinos. Quem já leu as obras, principalmente de André Luiz, esses 16 livros que eu aconselho todo espírita deveria ler depois de ter conhecido o Livro dos Espíritos, porque senão não vai entender nenhum dos livros de André Luiz. Tem que conhecer primeiro a doutrina espírita. Aí sim, quando nós pegamos os livros de André Luiz, a gente aprende algumas coisas bem interessantes. Nos romances, ele nos chama a atenção como nós traçamos os nossos caminhos, né? As nossas escolhas. Como nós fazemos essas escolhas. Muitas vezes os amigos espirituais que estão lá, nos aguardando do outro lado, eles também têm o seu desejo de que nós progridamos. E quando nós estamos nessa tarefa de buscar o progresso para nós, automaticamente nós estamos caminhando junto com dezenas de outros espíritos, né? Então, por isso que nós colocamos, né, os destinos se cruzando com outros destinos. Nenhum de nós estamos só. Nenhum de nós estamos sozinhos nessa jornada. Então, é por isso que nós trazemos alguns que estão bem próximos de nós, outros um pouco distantes, mas todos nós temos essas criaturas que fazem parte da nossa destinação. E muitas vezes nós dependemos dessas pessoas para alcançarmos esses degraus que nós escolhemos, né? Então, na escolha das provas, quem quiser mais detalhe, pega lá o Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 258, tá bom? E aí tem pelo menos aí umas 15, 18 questões só falando da escolha das nossas provas. Então nós temos essa compreensão do livre-arbítrio e, consequentemente, da nossa responsabilidade. Lembrando que a semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Semeou, você vai ter que colher. Se você semear flores, ótimo. Agora, se você tiver semeado coroa de Cristo, né? Você vai colher as coroas de Cristo na sua vida. E não tem como você escapar dela, porque é uma escolha sua, né? Responsabilidade nossa. Então, o livre-arbítrio, ele impõe isso. O que você faz, você responde por aquilo. Algumas vezes, meus irmãos, nós podemos até deixar para depois. Outro dia, numa dessas novelas, né? A personagem dizendo para outra assim: eu acho que eu vou deixar isso para minha próxima encarnação. Nessa vida, eu não estou preparada para enfrentar isso. Não vou deixar para a próxima encarnação. Eu quero dizer que é um erro quem pensa assim, viu? Porque Deus, muitas vezes, na nossa conjuntura, né, de hoje, já não está dando as ferramentas necessárias para isso.
Agora, se a gente deixa para depois, a escolha é nossa, a responsabilidade é nossa. Quem sabe as condições que nós teremos na próxima encarnação? Nenhum de nós sabemos. Mesmo porque ainda não fizemos essas escolhas, né? As escolhas que fazemos determinam o nosso destino. O nosso amanhã depende do nosso hoje. O que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã, né? Seguimos sem pensar caminhos indicados. Eu tenho certeza que alguma pessoa aqui já passou por isso. Em determinado momento, você pede uma ajuda, pede uma orientação para alguém, aí a pessoa, com muita boa vontade, te fala, né? Passa por aqui, vai pela esquerda, depois vai pela direita, suba, desça, né? Entra naquela rua assim, tal, quando você chegar em tal lugar assim, você vai encontrar o seu destino. Hoje nós temos uma maquininha que vai ditando para a gente, né? Até uma vozinha gostosa, né? A 300 metros, vire à direita, não é? Todo mundo já deve ter passado por essa experiência. Alguma vez nós não pensamos. É por isso que muitas vezes nessas grandes cidades, principalmente próximo de zonas conflituosas, né? Perto de comunidades violentas, nós encontramos essas barbaridades que acontecem. De alguma vez o indivíduo entrar por um caminho. Porque a máquina, ela traça uma linha reta, ou seja, um caminho mais curto. E ela vai te indicando os caminhos por onde você vai passar. No Rio de Janeiro, a gente que conhece um pouquinho mais, a gente sabe que se você atravessar por cima ou por dentro de determinadas favelas, você vai chegar naquele outro ponto lá muito rapidamente. E aí? Vamos correr o risco? Ou vamos passar por um caminho mais longo, com mais tranquilidade? Culpamos outros pelos nossos caminhos errados. Com certeza, cada um aqui já deve ter ouvido pelo menos uma vez, né? Eu fiz isso porque fulano me fez fazer, né? Ou porque Beltrano me aconselhou assim, ou porque a partir do momento que você toma uma determinada posição, tem que lembrar, você assume a responsabilidade. Porque na hora da sua consciência, e está lá na pergunta 641, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então é a sua consciência perante Deus. É a nossa consciência perante Deus. Então nós não temos como escapar disso. E os caminhos errados que nós tomarmos, não vai ser cobrado de outras pessoas. Será ou serão cobrados de nós. Aqui, meus irmãos, nós temos um pouquinho da nossa língua portuguesa, né? Nossos encontros, reencontros, desencontros nos caminhos da vida. Todos nós já passamos por isso. Muitas vezes nós encontramos aquelas criaturas com as quais nós vamos conviver muito bem. Mas muitas vezes esse não é o primeiro encontro, ou seja, nós estamos aqui, nós estamos nos reencontrando, porque através do processo reencarnatório, nós estamos revivendo determinadas situações ou ações do passado. Por isso que nós conseguimos entender acerca da simpatia e da antipatia terrena. São os reencontros. Quando você reencontra alguém com quem você simpatiza, maravilha. Agora, quando você encontra ou reencontra pessoas com as quais você se deu mal em vidas passadas. E por último, meus irmãos, nós temos os desencontros. É quando nós resolvemos tomar caminhos diferentes, caminhos diversos. Fazemos as nossas escolhas. Quando muitas vezes nós precisávamos estar ali, naquele local, com aquelas pessoas, naquelas condições. E aí nós fugimos. Então nós vamos nos desencontrando da nossa trajetória. É por isso que, novamente, eu quero colocar como exemplo aqui, né, a nossa maquininha, que nos mostra o seguinte, que muitas vezes você passa do ponto que você precisava e ela vai e refaz um novo trajeto, né?
Então, todas as vezes que nós entramos nessa questão dos desencontros, né, nós estamos automaticamente tendo que retomar o caminho. As dores muitas vezes são maiores, as decepções talvez sejam maiores, as condições não sejam as mesmas de anteriormente. Avante aqui, meus irmãos, recordando, né, que quando Jesus nos fala dos caminhos largos, nota que está no plural, né? Tá bom? Os caminhos largos e estreitos. Cada um de nós, muitas vezes, estamos no caminho estreito dentro da família, no caminho estreito dentro do ambiente de trabalho, no caminho estreito dentro da religião, da moral que nós escolhemos. Como é difícil ser espírita, principalmente nos dias de hoje. Como é complicado. E muitas vezes falta um pouquinho de entrega da nossa alma, né? Fazer com que a gente tenha uma compreensão maior e melhor das situações e das condições que a vida nos oferece. Jesus também nos apresenta, né, a sua própria figura como caminho, verdade e vida. Caminho porque, se nós seguirmos, está lá na pergunta 625, né? Quem Deus deixou como exemplo para todos nós, né? É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Pergunta 625. Jesus. Então Jesus é o caminho porque ele se apresenta como a virtude mais excelsa para que nós possamos seguir. Ele se apresenta também como verdade porque tudo que ele ensinou para nós está dentro dos conceitos mais claros e mais objetivos do nosso crescimento espiritual. Então é quando nós seguimos a verdade. E a verdade é só uma, meus irmãos. De vez em quando eu vejo aí irmãos se debatendo, irmãos numa luz aí em glória, né? Dizendo que a minha religião é melhor porque a minha tem a verdade, a sua não tem a verdade. Estupidez isso, porque cada um de nós estamos no plano que nós precisamos estar. Aqueles que já alcançaram o nível da doutrina espírita, ótimo. Aqueles outros que ainda estão chegando, maravilha, cada um de nós vamos chegar lá. Ainda há pouco nós estávamos conversando sobre quantos e quantos companheiros nossos espíritas que adentraram, que participaram, que fizeram cursos, que estiveram no corpo mediúnico, que fizeram, muitos deles até como estudiosos de todos os sistemas, né? O estudo da mediunidade, estudo sistematizado, foram palestrantes e tudo mais, e que hoje descambaram para outras religiões, ou para nenhuma religião. Eu pelo menos conheço pelo menos um que se apresenta hoje como agnóstico, né? Ou seja, sem nenhuma religião, sem querer colocar o pé em alguma religião. É escolha, né? Agora, o importante, meus irmãos, é em qualquer lugar que nós estivermos, estejamos fazendo o bem, né? É isso que é mais importante, fazendo a caridade. Porque a doutrina espírita nos ensina, né, que fora da caridade, não é fora da religião, não é fora do espiritismo, é fora da caridade, nós não vamos encontrar a salvação. Ainda temos o nosso anjo da guarda. Nós damos muito pouco valor para ele. Na hora da nossa necessidade, nós pedimos: doutor Bezerra de Menezes, fulano de tal, Beltrano, né? Cita um monte de nomes dos santos. Eu me lembro do meu pai, né? Que na hora da necessidade, na hora do aperto dele, ele falou assim: minha mãe, me ajude, né? Aí uma vez eu perguntei para ele: essa mãe aí é a Mãe Santíssima? Ele falou: não, é a minha mãe. Porque eu estou muito longe da Mãe Santíssima, mas eu estou muito próximo do pensamento e da lembrança da minha mãe. Então é isso, sabe? Nós muitas vezes nos apegamos. O importante é termos a consciência de que todos nós temos o nosso mentor espiritual, o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda. Pelo menos um, né? Deus nos ofereceu constantemente para ficar e lutar conosco,
contra as nossas variações, as nossas tentações, as nossas dificuldades. Deus sempre deu para cada um de nós essa oportunidade. E temos ainda, meus irmãos, uma doutrina, a doutrina espírita. Essa doutrina, ela nos ensina, né? Então ela tem essa propriedade de mostrar para nós os caminhos, de fazer com que nós sejamos doutrinados. E doutrinados aqui é no bom sentido, porque nos mostra os caminhos que nós precisamos trilhar para conseguirmos alcançar os degraus superiores, né? E também a doutrina espírita nos consola. Nenhuma outra doutrina que eu conheça tem essa propriedade de trazer tanto consolo para a alma sofrida. Seja lá os problemas, principalmente nas perdas, né? Rara semana, meus irmãos, que eu não sou chamado para ir ao cemitério para fazer uma oração. Muitas vezes para pessoa que eu não conheço, nunca vi na minha vida. Alguém falou, fulano era espírita, nós não estamos conseguindo encontrar ninguém, né, que possa fazer uma oração. Agora eu estou mais disponível, né? Sempre que me chamam, sempre eu estou presente. Então, a doutrina espírita tem essa vantagem, né, de dar esse consolo para nós. Tanto assim que no sepultamento dos espíritas, né, é tranquilo. Agora, o sepultamento de outras pessoas, de outras religiões, meu Deus do céu, é um desassossego, uma gritaria, algumas vezes até uma blasfêmia contra Deus, sabe? Então, são essas situações que a gente vê, que a gente assiste, que a doutrina espírita nos fortalece, nos ampara e, principalmente, nos esclarece. Avante aqui, meus irmãos. Quais são os caminhos para chegarmos até Deus, né? Então, essa é uma das perguntas mais importantes do Livro dos Espíritos, né? Eu fiz uma seleção, sabe? Eu encontrei das 1019 questões do Livro dos Espíritos, eu separei 15, que são as mais importantes para que a gente possa entender acerca da doutrina espírita, que a gente possa se firmar com mais certeza e com mais clareza no seu conteúdo. Então, uma delas é essa aí, é a pergunta 886. Como entender a verdadeira caridade como entendia Jesus? E aí os amigos espirituais, respondendo para Kardec, colocam primeiro o seguinte: a benevolência para com todos. Notem bem, meus irmãos, a significação disso aqui. Benevolência para com todos. Não é com benevolência para com aquelas pessoas que é da minha religião, que é da minha família, que é do meu relacionamento. Não, é para com todos. Independente das nossas condições, nós podemos ser pessoas benévolas. E ser benévolo é bom de verdade, né? Bom na essência, né? É aquilo que vai lá no fundo da alma, de bondade. Coisa que nós estamos longe ainda de entender. Alguns de nós, meus irmãos, nós somos bonzinhos, principalmente nós espíritas, né? Fala lá com o seu Robson, lá, que ele é bonzinho, né? Fala lá com o seu Roque, né? Ele é bonzinho, ele é espírita, não é mesmo? A gente ouve essas frases e tal, e a gente percebe, meus irmãos, o quanto nós ainda estamos longe da verdadeira bondade. Quem quiser mais detalhes, é só pegar a missão dos espíritas. Missão dos Espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, Missão dos Espíritos, que mostra para a gente o que é ser benévolo, o que é ser bom. Depois nós temos uma outra frase que também choca fundo o coração daquelas pessoas que não pensam como nós. É a indulgência para com os erros alheios. Indulgência, meus irmãos, não é perdoar os erros alheios. É você se colocar no lugar do outro verdadeiramente, você entendendo o mecanismo da dor, do sofrimento, das angústias, das dificuldades que a outra pessoa atravessa. Então a gente precisa compreender por esse prisma para a gente poder caminhar. Então a indulgência é diferente daquilo que muitas vezes as pessoas falam assim, é se colocar no lugar do outro. Né? Não é bem isso, é muito mais, né? É muito mais do que isso. E por último, meus irmãos, não podia faltar, né?
perdão das ofensas. Aqui eu faço a lembrança do nosso querido Chico de Assis, né? Francisco de Assis, certa vez foi defrontado por um homem que disse: Francisco, eu vim aqui te pedir perdão, mas eu não tenho nada para te perdoar. Sim, quando você estava trabalhando lá para recuperar aquela igreja, né? Para recuperar a sua igreja, eu fui contra, eu te atrapalhei, eu falei mal de você, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Aí o Francisco: não, mas não tem problema, meu irmão, está tudo bem, mas eu te ofendi. E Francisco disse para ele: mas eu não me senti ofendido. Um dia, meus irmãos, nós vamos chegar nessa categoria, né? De não nos sentirmos mais ofendidos, por isso nós não teremos nada que perdoar. E Jesus, sabiamente, quando fala, né, com Pedro, né? Pedro pergunta para ele: perdoar até 7 vezes? Ele falou: não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Quem tiver uma boa calculadora, faça essa continha e vai encontrar um número aproximadamente de 3.402 bilhões de vezes. É um número, meus irmãos, que nunca, mesmo que nós tivéssemos que perdoar, nós não iríamos conseguir. É infinito. É por isso que Jesus, né, nos mostra esse aspecto, dizendo que não vai chegar um momento que você não vai se sentir mais ofendido, então não vai ter mais o que perdoar. Adiante ainda, meus irmãos, temos outro texto que está no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá na ingratidão dos filhos e laços de família. Diz assim: compreendam que para chegar a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Quem falou isso foi Santo Agostinho, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós precisamos compreender, meus irmãos, que a senha para alcançarmos o reino de Deus é simplesmente a caridade, né? Adiante aqui, eu peguei umas frases que eu achei muito interessante. Aí peguei do Fernando Sabino primeiro, né? Quando ele diz assim: façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Sabino é um poeta bastante conhecido das pessoas que gostam da boa poesia, né? Porque hoje, lamentavelmente, o que nós estamos vendo aí como poesia são lamentáveis, né? Mas o Fernando Sabino, quando ele fala da queda, do medo, do sonho, da procura, relacionado com os nossos caminhos, cada um de nós já passou por isso, ou se não passou, vai passar ainda um dia. Outro escritor, né, Fernando Teixeira de Andrade, diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Olha que interessante nesse pequeno texto, nesse parágrafo, simples parágrafo, 3 coisinhas para a gente alcançar o pensamento do escritor. O primeiro fala de abandonar as roupas usadas. Já notaram que as nossas roupas usadas, né, ela realmente adquire a forma do nosso corpo. Tem roupa que você coloca, praticamente já assentou, porque de tanto que você usou. Aqui é no sentido das coisas que nós fazemos normalmente, de tudo que nós fazemos e tal, então nós estamos acostumados, não tem mais nenhum desafio para nós. Nós estamos precisando de novos desafios, né? Outra coisa, quando ele fala aqui, esquecer os nossos caminhos. Porque os caminhos que nós trilhamos, meus irmãos, e André Luiz nos fala, que tem determinados espíritos que para
eliminar um único defeito da alma, ele leva cerca de 10 reencarnações. 10 reencarnações. Dá para entender? Dá para compreender? Né? O quanto é difícil a gente eliminar um único defeito da alma. E nós temos muitos. Né? Nós temos inúmeros defeitos. E por último, fala que é tempo da travessia. Estamos no momento da transição planetária. Se queremos avançar com a Terra para nos tornarmos aqui seres habitantes num planeta de regeneração e depois de um planeta feliz, nós temos que caminhar. Nós temos que trabalhar muito. Porque se não fizermos essa travessia, nós vamos ficar à margem de nós mesmos. E o Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem transmitida através do Divaldo Franco, ele fala que muitos daqueles espíritos que não estão se adaptando já estão sendo retirados do nosso sistema. Já estão sendo encaminhados para o planeta que vai ser a nova morada deles. Quem sabe a nossa também, né? Porque se nós não avançarmos, não progredirmos, não vencermos as nossas dificuldades, vai ser difícil a nossa caminhada por aqui. Depois eu coloquei mais um outro aqui, François La Rochefoucauld. Diz assim, a esperança, enganadora como é, serve contudo para nos levar ao fim da vida pelos caminhos mais agradáveis. Pode parecer um absurdo, né? A esperança enganadora como é. Enganadora para aquelas pessoas que não pensam mais no futuro, não pensam mais além, não pensam no dia seguinte. A esperança, meus irmãos, ela tem que ser como o professor Mário Sérgio Cortella, né? Ela tem que ser do verbo esperançar, né? Ou seja, de dar continuidade, de lutar, de trabalhar. E não aquela esperança de ficar com os braços cruzados, esperando que a coisa aconteça, né? A espera de um milagre. Isso aí só no filme. Então nós temos que trabalhar muito, temos que lutar muito, temos que vencer muitas das dificuldades. Depois nós temos mais uma outra frase, né? Essa de um escritor conhecido de muitos, né? Paulo Coelho. Uma coisa é você achar que está no caminho certo. Outra é achar que o seu caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe da sua própria dor e renúncia. Paulo Coelho foi muito feliz em muitos dos seus livros, com muitas informações, muitas coisas interessantes que ele nos trouxe, né? Tanto assim que é o escritor mais lido no Brasil. No entanto, quando a gente começa a pensar um pouco mais em nós mesmos, nós entramos nesse caminho, nessa coisa aí. Nós achamos que nós estamos no caminho certo. O meu caminho é esse. A minha religião é a certa. Lembrar que alguma vez é o único caminho. A minha decisão é a mais certa, mais acertada. É a única decisão certa. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que cada um de nós temos as nossas dores, temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades. Tem mais uma frase aqui, né? Do Booker Washington. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Então, essas dificuldades que nós estamos atravessando, que nós temos que vencer, meus irmãos, elas são muito, muito importantes para a gente entender que são escolhas nossas, caminhos que nós resolvemos atravessar, porque nós achávamos que tínhamos força para isso. Ninguém escolhe, e Deus também não permite, né, que provas superiores às nossas forças sejam colocadas nos nossos ombros. Não se coloca fardos pesados em ombros frágeis. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. E ela fala uma frase, ela fala uma coisa muito importante aqui, ó. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Como nós vimos lá atrás, né? Temos que saber o que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando, gente. Porque cada vez mais nós estamos colocando a nossa semente na vida das outras pessoas, né? E o Bergson,
Henry Bergson diz assim, ó, a vida é um caminho de sombras e luzes. O importante é que se saiba vitalizar as sombras e aproveitar a luz. Então, é isso mesmo. Como nós estamos num mundo de expiações e provas, sombras e luzes. Cada um de nós escolhemos as nossas caminhadas, né? E ainda tem mais uma outra frase aqui do Nemo Knox. Pedras no caminho, eu guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Né? Que seja essa aí uma frase para a nossa vida, né? Um modelo de vida que nós precisamos ter. Porque todos nós temos pedras no caminho. Todos nós. Independente, o próprio Cristo encontrou quantas pedras, né? E ele até chama, né? Fala que ele não tinha nenhuma pedra para colocar como travesseiro, né? Para recostar na cabeça. Eu vou soltar um pedacinho aqui, para a gente ir para essa aqui, ó. Denis Távora. Sou uma pessoa feliz. Amo muito a vida e dela sou aprendiz. Tenho várias paixões, mas como qualquer um, possuo imperfeições. Se o caminho desta vida ainda não sei de cor, pelo menos busco a cada dia tornar-me melhor. Então, quando nós começamos a perceber, meus irmãos, que os nossos caminhos são para nos aperfeiçoar, que os nossos caminhos não são nossos inimigos, os caminhos não são nossos adversários, os caminhos podem ser até difíceis, mas eles não são para nos atrapalhar. Tem muita gente que fala assim, né, com relação às pessoas que entram nas suas vidas, né? Fulano veio só para atazanar a minha vida, para me atrapalhar, para me perturbar, para me desequilibrar. Absolutamente. Porque tem uma outra frase que eu acho muito interessante, né? Pedir a Deus força, né? Pedir a Deus coragem, pedir a Deus sabedoria. E Deus me ofereceu provações. Então, são as provações que nós vamos verificar a nossa força, a nossa coragem, a nossa determinação, saber fazer escolhas. É através das pessoas que muitas vezes nos atormentam que Deus vai nos ensinar as questões da paciência, da parcimônia, certo? Da perseverança, da confiança. E todos nós somos irmãos. Nós não nos encontramos aqui, meu irmão, pela primeira vez. Somos espíritos atormentados e atormentadores de muitas outras épocas. Então, se nós estamos juntos, é porque nós precisamos estar juntos. Ok? Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos amparar e que nossos caminhos, meus irmãos, sejam os mais suaves, mais tranquilos. Que Deus, na sua infinita bondade, nos dê as condições para que a gente possa caminhar sempre para frente e para o alto. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos o Carlão, né? Sempre um estudo muito bom para todos nós. Os caminhos da vida estão aí. A nossa vida é feita de escolha, que possamos escolher os bons caminhos. Mesmo assim, se um dia nos desviarmos dele, a maravilha é que todos nós temos condição de retornar ao bom caminho, a permissão de Pai. Quarta-feira que vem agora, a palestra da nossa irmã Elisete, o óbolo da viúva. E no domingo, o Max Coelho, irmão do Manel, com o tema Convidar os Pobres e Estropiados, ok? Então não perca. Como vocês já sabem, nós começamos aqui uma vez por mês um festivalzinho de pizzas fritas. E esse mês, por umas questões operacionais, né, Martita? Nós vamos fazer em outubro, na segunda semana de outubro, dia 9, quarta-feira, segunda semana de outubro, nós vamos ter aquele festival de pizzas fritas aqui, palestra normalmente. E depois da palestra, quem quiser sobe lá e compra. Mês passado nós vendemos 50 rapidinho, né?
Então esse mês nós vamos trazer 70. De acordo com a saída, a gente vai aumentando, né? Então nós precisamos de quê? Doações também para isso. Porque é um combozinho, R$10, uma pizza frita e aquele guaraná pequenininho, refrigerante, melhor dizendo, né? Pequenininho. Então quem puder doar refrigerantezinho, alguma coisa assim dessa natureza, ore, porque a gente bancou tudo, a casa bancou tudo. E a finalidade realmente da pizza é também angariar recursos para a manutenção da instituição, ok? Mas já comprando as pizzas, os convites, vindo para levar, já ajuda bastante a gente. Deixa eu ver se o Felipe deixou aqui. Lembrando a vocês também que o Gacemes, no dia 29 de setembro agora, vai ter a peça 50 anos depois, que é o segundo livro de romance do Emmanuel, depois do Há 2000 anos, através de Chico Xavier. Vai ser dia 29 de setembro, domingo, às 19 horas. Então, quem quiser, se instrua lá pelo site do Gacemes com relação à compra do convite, porque o Gacemes não é um teatro muito grande e acaba rápido. E no dia 20 de outubro, às 16 horas também, no Teatro Gacemes, uma peça com os Amigos da Luz, são aqueles espíritas que fazem umas peças alegres, né? Vai ser 60 minutos para morrer. Então, aqueles que também quiserem comprar convite lá se instruam, prestigiando lá o Gacemes, ok? Porque está sempre também promovendo essas peças espíritas, então a gente deve prestigiar, ok? Mais alguma coisa, Martim? Não? Lembrando que depois do passe, tem aquele cafezinho fraterno lá fora, que a gente costuma todos os domingos, tá? E depois da prece, 5, 6 passistas em condição a se dirigir à sala de passe, e aqueles que tiverem necessidade de passe, aguardem no salão, que serão chamados. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto mais uma vez, agradecendo o Carlão aí pelo esse trabalho da manhã de hoje, que nós possamos aclimatar nos nossos corações tudo aquilo que nos foi trazido em termos de lição dos caminhos da vida, que todos nós devemos percorrer. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos que estão aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo aí pelas mídias sociais. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, com essa prece a gente encerra a primeira parte, para o trabalho, a Câmara de Paz. Passistas em condições, por favor, se dirijam. Um bom domingo a todos.